Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco Teles e hoje eu estou transmitindo, o estudo bíblico que nós estamos fazendo todo domingo a partir de 1 hora. Resolvi adiantar para o sábado porque no domingo nós temos o nosso culto ao vivo, né? Então, com este culto ao vivo, às vezes fica um pouco tumultuado de organizar tudo e podem acontecer erros, né, nessa transmissão. Então, eu vou transmitir agora e já vou deixar para vocês aqui a lição bíblica de doutrina bíblica evangélica para você estudar no domingo, né, 1 hora após chegar em casa, depois do almoço com a família e participar dessa lição. A nossa lição de hoje, seguindo o nosso princípio, primeiro nós vimos o que é a doutrina bíblica e sua importância, né? Depois nós continuamos também vendo mais alguns detalhes importantes na questão doutrinária também, especialmente sobre as promessas messiânicas, né? E hoje nós vamos ver sobre a tipologia bíblica. Eu gostaria de pedir perdão a vocês caso os cachorros da vizinhança latam muito e possa atrapalhar. Eu tentei botar esse fone para ver se evito essa interferência, mas se não impedir, peço perdão, tá? Então nós vamos entender o que é tipologia bíblica. A primeira coisa que a gente precisa fazer é saber que precisamos conhecer a tipologia bíblica, né, para conhecer esses tipos, porque o próprio Senhor Jesus nos afirma que eles existem no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é repleto de tipos de Cristo, né? Ou seja, são pessoas, são ações ou são coisas que apontam para Cristo no Novo Testamento. São como se fossem uma previsão de coisas futuras, né? Que se completariam em Cristo. Lembrando que essa tipologia de Cristo, ela encerra-se quando Cristo vem ao mundo, né? Então elas foram cumpridas todas em Cristo. Nada posterior pode ser anexado. E muitas das heresias, falsas doutrinas e apostasias que vemos por aí hoje vêm de pessoas que tentam complicar essa tipologia, tentando trazê-las para outro contexto. Né? Já na Igreja Católica, antigamente, né, tinha-se o princípio de se fazer interpretações analógicas, né, por analogia, né, por simbologia com uma coisa e outra. Né? Um texto muito famoso é a interpretação que Agostinho faz do bom samaritano, né? Diz que o bom samaritano seria a igreja, né? E que o dinheiro que o bom samaritano deixou seria o batismo e a ceia, quando não tem nada a ver. Jesus não está falando disso nessa figura do bom samaritano. Então é necessário que nós conheçamos muito bem o que é uma tipologia bíblica para não ser enredado por fábulas que as pessoas inventam, né? Isso a Bíblia chama de fábulas. E você só não será enredado por fábulas se você conhecer as tipologias bíblicas. Alguns pastores até não gostam de falar sobre a tipologia bíblica porque existem essas fábulas e essas fábulas levam muitas pessoas ao erro. E devido à existência dessas fábulas, alguns pastores acham que é melhor não falar do que falar. Ora, se você não fala, mais cedo ou mais tarde, aquela pessoa poderá ser vítima inocente daquele erro. Mas se você alerta sobre o erro, você fala, a tipologia bíblica existe, mas ela não existe da forma que os falsos pastores, os lobos apresentam. Essa pessoa, se ela errar, ela estará sendo responsável por si mesma, certo? Agora, se um pregador não ensina isso, esse pregador é responsável por aquela pessoa que vai para o inferno, porque ele não ensinou a palavra de Deus para que ela evitasse o erro. Então vamos começar com o nosso primeiro tópico aqui. Nós devemos conhecer os tipos bíblicos de Cristo, pois a Bíblia nos afirma que o Antigo Testamento possui tipos de Cristo. Ora, a Bíblia nos afirma especialmente o Novo Testamento, né? E onde nos diz isso? Em Hebreus 8, de 5 a 7, nos diz o seguinte: os quais servem para exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo mais excelente, conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele mistério tanto mais excelente,
quando é mediador de um concerto melhor que está confirmado em melhores promessas. Ou seja, ele está falando aqui do tabernáculo que Moisés construiu, né? E está mostrando que aquilo era um símbolo, né, de coisas que viriam. Né? Olha só, o versículo 6 diz o seguinte: Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo, porque não era uma figura completa, era só um símbolo, era só para você entender que viria o Messias, o povo de Israel especialmente, e as pessoas que viriam depois quando Cristo viesse ao mundo. Entendesse que aquele símbolo do tabernáculo, o sacrifício, a arca da aliança, o santo dos santos e todas essas coisas simbolizavam o que Cristo viria. Quando, por exemplo, diz: Eu sou o pão que desceu do céu, ele está se referindo ao maná que foi derramado no deserto para o povo de Israel, mas em outra época, ou seja, fazendo referência direta a essas questões lá no Antigo Testamento. Então, como você pode ver, o próprio Cristo também diz isso, né? Em outro momento, Jesus diz, por exemplo, aos escribas e fariseus que pedem um sinal, que não daria nenhum outro sinal a eles senão do profeta Jonas, referindo-se ao fato de que Jesus estaria 3 dias e 3 noites, e morreria, ao terceiro dia ressuscitaria, assim como o profeta Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Percebe? Uma figura. Então, são figuras que apontam. Mas agora, podemos interpretar essas figuras livremente? Não. A Bíblia diz quando é relativo a Jesus ou não. Não tem essa, eu acho que aqui simboliza Jesus, eu acho que ele simboliza. Não, a Bíblia diz. E quando a Bíblia diz, aí é um tipo de Cristo. E não quando as pessoas tentam imaginar e torcer, fazer aquela confusão para, de repente, até se aproveitar das pessoas inocentes, né? Então vimos aí que devemos conhecer esses tipos bíblicos para não sermos enganados. E nós vamos falar um pouco mais disso durante esse estudo ainda, né? O item 2 que nós queremos falar é que devemos conhecer os tipos bíblicos de Cristo, pois conhecê-los nos torna, desconhecê-los, melhor dizendo, nos torna vítimas dos apóstatas. As pessoas que querem levar a igreja à apostasia, muitas vezes aproveitam essa tipologia bíblica para iludir com abstrações, com figuras, com fábulas, as pessoas para seguirem coisas erradas, coisas que não estão de acordo com as Escrituras. E por isso precisamos conhecer quais são as figuras do Antigo Testamento que se referem a Cristo, né? Bom, nesse item 2, queria destacar com vocês 1 Coríntios 10, de 10 a 12, que diz o seguinte: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio com figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe que não caia. Aqui também está falando da tentação no deserto, né, de todas as coisas que aconteceram ali, e diz claramente que essas coisas que aconteceram ao povo de Israel no deserto, elas são figuras para nós aprendermos hoje como realmente viver a vontade de Deus, tá? Então são figuras, porque a Bíblia está dizendo, não porque eu quero, porque eu acho, ou porque o doutor fulano ou o professor ciclano disse isso ou aquilo, ou o grande pastor, o apóstolo, o reverendo disse isso. Não, é porque a Bíblia diz, tá? Não coloque a autoridade da Bíblia dependente da autoridade de homens, porque isso é um grande erro, né? Ainda disso, né, nós podemos ver que as seitas, interpretando erroneamente a figura de Cristo, né, levaram muitas pessoas à desgraça. Podemos citar, por exemplo, o falso reverendo Jim Jones, né, que levou muitas pessoas a se suicidarem ali na Guiana inglesa ou francesa, agora me falha a memória, fez com que elas fugissem dos Estados Unidos. Ele estava pregando um evangelho baseado no marxismo, provavelmente Jim Jones era um agente soviético, né? E ele estava ali fazendo aquela pregação marxista para aquelas pessoas e tentou criar uma comunidade ali na Guiana. Quando foram fiscalizá-lo, né, as autoridades,
eles mataram as autoridades que foram lá fiscalizá-lo e fizeram com que todo aquele povo, cerca de 400 pessoas, se suicidassem tomando veneno, porque interpretaram totalmente errado a Bíblia, especialmente nessas questões das figuras, né? E deram a Jim Jones uma autoridade que ele não merecia. Isso também aconteceu em outro nível, né? Também com os testemunhos de Jeová e os adventistas que previram, entre aspas, né? Porque ninguém pode prever a vinda de Jesus, né? E muitos até venderam tudo que tinham, abandonaram tudo que possuíam, se venderam por qualquer bagatela ou até doaram, porque achavam que Jesus ia voltar um determinado dia e Jesus não voltou, baseado em ideias fabulosas que alguns sujeitos, às vezes com pose de autoridade, um deles inclusive era um juiz, né? E com essa pose de autoridade tentavam se fazer reconhecidos pelas pessoas, o que é um grande perigo. Dar autoridades aos homens do que está na Bíblia é muito perigoso. Por isso que nós devemos ter um método para analisar a Bíblia, que é o método histórico, gramatical e certamente lógico também, né? Que você vai analisar o que a Bíblia diz, ver o que a história da própria Bíblia diz, o que a história dos povos em volta diz, e você vai chegar pela gramaticalidade do texto a entender o que aquilo diz. Claro que nem todo mundo pode fazer isso, mas é para isso que existem os pastores, para te ajudar nesse quesito, né? Então, como você pode ver, até hoje, né? Até hoje, falei aqui dos adventistas, dos testemunhos de Jeová, do Jim Jones, né? Mas, inclusive, entre os batistas, por exemplo, existem pessoas como Ed Renekiewicz e Ariovaldo Ramos, que pregam uma doutrina marxista chamada teologia da missão integral. Então, devemos tomar muito cuidado. Entre os assembleanos também devem existir pessoas nesse sentido, né? Não vou citar os nomes aqui dos pentecostais, só para não ofender nenhum pentecostal, mas entre os batistas eu sou bem tranquilo para falar a verdade, né? Então devemos tomar cuidado com essas pessoas, pois estão destruindo, né, a pregação do evangelho, destruindo a verdadeira mensagem do evangelho e trazendo fábulas para as pessoas que na verdade fogem da verdade e usam muito figuras de linguagem. Por isso que a gente precisa entender que a tipologia bíblica, ela pode ser usada contra você se você não souber que ela tem que estar definida na Bíblia e não definida na interpretação marxista de um pastor, por exemplo. Né? Como foi o caso de Jim Jones, de Ed Renekiewicz e de Ariovaldo Ramos, atualmente, né? Então devemos tomar cuidado com isso. O terceiro item que quero tratar com você é que devemos conhecer os tipos bíblicos de Cristo em pessoas, sem confundir Cristo com essas pessoas. Veja bem, a tipologia de Cristo no Antigo Testamento ela se manifesta em pessoas, em coisas, em atitudes, ações, né, em procedimentos, né? Então, dessa forma, nós devemos reconhecer que aquilo é só uma tipologia, mas não é o Cristo, não é o próprio Cristo, né? Como, por exemplo, nós temos aqui que Cristo é da descendência de Davi e que Davi é um certo tipo de Cristo, porque especialmente ali nos salmos messiânicos, do Salmo 20 ao Salmo 30, 40, alguma coisa ali, tem vários salmos que realmente apontam para Cristo e ao mesmo tempo falam de Davi, ao mesmo tempo, porque Davi estava profetizando através daqueles salmos, né? Em outro salmo, inclusive, diz assim: diz o Senhor ao meu Senhor, referindo-se ao próprio Cristo, que Jesus referencia posteriormente, né, no Novo Testamento, nos Evangelhos. Ou seja, Davi também era um tipo de Cristo, mas ele era só uma figura do que seria Cristo. Ele não era o próprio Cristo. Por isso, Davi era pecador. Mas Davi, por exemplo, adulterou, né? Adulterou com Batseba e mandou e assassinou um homem, né? Assassinou Urias, que era marido de Betseba. Então, por que Davi então seria o homem segundo o coração de Deus? Você deve lembrar, se você ler a Bíblia, que quando Davi foi chamado a atenção pelo profeta Natã, Davi se humilhou perante o profeta pelo pecado que tinha cometido, né? E desejou estar sobre a influência, sobre a potente mão de Deus, aceitou receber o castigo que Deus lhe imporia pelo seu pecado. Ora, quando você vê aí, o que significa ser um homem segundo a mão de Deus? Significa ser um homem que se arrepende de seus pecados, reconhece que pecou, reconhece que está errado
e reconhece que precisa de Jesus, que precisa se reconciliar com Deus e que se submete à vontade de Deus. Isso é ser uma pessoa segundo o coração de Deus. No caso, homem ou mulher segundo o coração de Deus, ele tem que ter essa característica, e não aquela característica de intimidade com Deus ou coisa desse tipo, não. É de ser submisso, de ser arrependido, de reconhecer o poder de Deus para mudar a nossa vida. E isso Davi tinha, apesar de ser pecador, apesar de ter cometido pecado, ele se arrependeu. E o preço que Davi pagou, inclusive, foi muito caro, e você pode observar isso nos textos de Reis e Crônicas, por exemplo, né? Ainda podemos dizer que Davi é apresentado como um segundo o coração de Deus, Davi adulterou, já falei isso. E a outra pessoa que é representada como símbolo de Cristo também é Melquisedeque, né? Melquisedeque, para refrescar sua memória, foi aquele sacerdote do Deus Altíssimo que Abraão, antes de existir, de Moisés nascer, antes de ser dada a lei de Moisés, antes de haver qualquer lei, Abraão deu o dízimo de tudo que tinha Melquisedeque. Então, Abraão deu o dízimo ao sacerdote, porque Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Então já existia sacerdócio do Deus Altíssimo muito antes de Arão, irmão de Moisés, ser consagrado a sacerdote. Portanto, alguém dizia, o dízimo é para os sacerdotes, isso seria só para a família de Arão. Está errado. Meio certo, né? Porque é para os sacerdotes? Tudo bem, da ordem de Melquisedeque, que vai até hoje, né? E Cristo, por exemplo, é eternamente da ordem de Melquisedeque, né? Então, sacerdote nesse sentido. Hoje não temos, na verdade, sacerdotes, né? O sacerdote, o nosso sacerdote é Cristo, porque é Ele quem intercede por nós perante Deus. A figura de sacerdote é a figura daquele que intercede por você perante Deus. E Cristo, somente Ele pode interceder por nós perante Deus. Hoje nós temos pastores. Pastores são o quê? São aqueles que têm a capacidade de conduzir, de guiar, de orientar o rebanho para que o rebanho não se disperse, né? Mas ele não é sacerdote, nenhum pastor é sacerdote. Na verdade, o pastor é apenas um orientador. Ele é um servo de Deus que conduz as ovelhas para que o rebanho não se disperse nem para um lado nem para outro, tá? Então a gente vê aí que Melquisedeque, ele é símbolo de Cristo, porque Cristo é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ou seja, é sacerdote antes de haver sacerdócio araônico. É isso que quer dizer. Então, não é um sacerdócio depois de Arão, um sacerdócio da lei. É um sacerdócio antes da lei e que está posterior à lei. É um sacerdócio eterno. Então, devemos entender esse símbolo também de Melquisedeque. Alguns tentam até fazer umas interpretações estranhas, pensam que Melquisedeque seria o próprio Cristo, ou que Melquisedeque não morreu, e coisa do tipo. Não, não tem nada a ver, não caia por essa. Isso é um símbolo que Melquisedeque representava um sacerdócio anterior e que sempre existiu antes do próprio Arão, né, irmão de Moisés, que era a descendência araônica que gerou os sacerdotes, né? Nós podemos ver isso também em Abel e Caim. Quando Caim mata Abel, eles estavam sacrificando ao Senhor. Caim sacrificou do fruto da terra, ou seja, vegetais, e ao passo que Abel sacrificou um cordeiro e foi agradável a Deus. Por quê? Porque já existia a forma de sacerdócio correta, tá bom? Então, para a gente entender isso, existem pessoas que simbolizavam a Cristo, né, no Antigo Testamento, mas eram só figuras, símbolos, elas não eram perfeitas. Elas eram símbolos para a gente ver que tem coisas que existiriam, problemas que surgiriam, como esse problema moderno aí do dízimo, né, que tentam alegar que seria para os sacerdotes de Arão, né, que o Hebreus nos esclarece, né, claramente que não é. É Hebreus 5, 6 e 7, se você quiser ver, tá? Lê com cuidado. Eu estou tentando ser rápido para não ficar um vídeo muito longo, tá? Hebreus 5, 6 e 7 trata sobre esse sacerdócio de Melquisedeque. Outro ser humano também, outra pessoa que foi símbolo de Cristo é o próprio Adão. Porque Adão, ele foi o primeiro homem. E ele, como primeiro homem, ele, quando pecou, ele corrompeu a sua natureza, né? Ele corrompeu a sua natureza. E algumas pessoas pensam, se foi Adão que pecou,
Por que que nós carregamos o fardo da doença, da morte, do pecado? Preste atenção. Se você acasalar, né, fizer cruzar a par de cavalinhos, vai nascer um potrinho, né? Se acasalar um galho e uma galinha, vai nascer um pintinho, né? Ou seja, as coisas nascem conforme a sua natureza. Você pode até observar uma coisa: se você faz uma seleção genética, né, de animais até, e você chega a um determinado tipo de galinha. Hoje em dia, por exemplo, temos o tal do Chester, que nada mais é que um frangão, né? É um frango cheio de carne, né? Cheio de que ele foi escolhido geneticamente que não conseguiria viver na natureza. Ele foi modificado. E o Chester vai gerar um Chestinho, né? O filho do Chester, né? Então, isso é da natureza. Quando a natureza foi modificada, a tendência é gerar outros da mesma natureza, tá? No caso aqui, Adão modificou a sua natureza por sua própria vontade. E ele sabia, quando Adão fez isso, ele sabia que nós sofreríamos o que ele sofreu. Aliás, não foi só Adão, foi Adão e Eva, porque quando Deus deu a guarda ao jardim, não existia separação entre homem e mulher, eles eram iguais, né? Adjutores mesmo, né? E o que nos mostra é que tanto Adão quanto Eva pecaram. Entretanto, porque Eva foi a primeira a cair na conversa da serpente, que levou a Adão a cair, ela teve somente como seu castigo, digamos assim, né? Não ser mais adjutor ao homem, não ser mais igual ao homem, mas ser necessariamente ser submissa ao seu marido, não a todos os homens, mas ao seu marido, né? E Adão, por exemplo, recebeu a penalidade de quando lavrasse a terra suar, se cansar, se fatigar, a terra produziria espinhos e coisas do tipo, né? Quando tudo era um paraíso antes disso. Então podemos perceber que nesse caso específico, Adão ele simbolizou uma nova natureza do homem, a natureza corrompida. E Cristo ele representa, quando ele vem em forma humana, divino e humano, Deus e homem ao mesmo tempo, ele cria uma nova natureza para o homem que vai ser alcançada quando nós o aceitamos em Jesus e quando ele vier com poder e grande glória, porque nós seremos transformados de seres carnais, ou seja, ou mortos ou vivos, né? De seres carnais e corrompidos, em seres celestiais com corpos glorificados. Se você observar, quando Cristo ressuscitou o terceiro dia, ele falou para Maria Madalena, se não me engano, que chegou perto e que ia tocar, não me toques, não me detenhas. Por quê? Porque Cristo estava com o corpo glorificado, né? Ou também porque ele já tinha alguma coisa para fazer, outras coisas para fazer, como, por exemplo, buscar os discípulos, né? E ele não queria que ela se o segurasse, que ela o prendesse, né? Tem duas interpretações nesse caso aí, pode ser as duas válidas, tá? Então podemos entender que, na verdade, as pessoas também são símbolos de Cristo, mas elas só são símbolos de Cristo quando isto está testificado no Novo Testamento. Por exemplo, atualmente nós temos um homem meio estranho, e tem outros aí espalhados pelo mundo, né? Aqui no Brasil temos o Henri Cristo, que se diz o próprio Cristo, né? Obviamente ele ou deve estar, ou ele é meio doido, ou ele é realmente um esperto, né? É porque ele não é Cristo, né? Ele não é Cristo de forma nenhuma, né? Mas ele tenta se dizer Cristo, e ele não é nem símbolo de Cristo, ele não é nada. Ele é uma imitação barata, né? Então não devemos confundir as coisas. E muitas pessoas são iludidas porque usam esses argumentos da tipologia para tentar tirá-los do contexto somente bíblico para transportá-los para os dias de hoje, onde gurus tentam se beneficiar disso ou alguns líderes religiosos tentam dizer que têm autoridade sobre toda a igreja, que podem mandar e desmandar, né? Então devemos tomar atenção com isso. Bom, além disso, né, nas atitudes bíblicas temos também tipos de Cristo, né? Algumas atitudes, como por exemplo a questão
do sacrifício mesmo, né? O sacrifício que era feito do cordeiro, por exemplo, a Páscoa que foi celebrada lá no Êxodo, quando você vê a Páscoa sendo celebrada, o sangue do cordeiro pintando os umbrais das portas, e quando o anjo da morte passava, seguia em frente, né? E com isso ali o povo de Israel foi salvo, né? Os filhos primogênitos do povo não foram mortos pelo anjo da morte, e aquele povo pôde sair do Egito, que simbolizava também o pecado, não que o Egito hoje em dia seja esse símbolo, mas o Egito que escravizou Israel naquele tempo, durante 430 anos mais ou menos, esse Egito simbolizava o pecado, a servidão ao pecado, né? Então o Israel foi livre desse cativeiro. Então são coisas que simbolizam. Algumas coisas que também simbolizam por exemplo, a Arca da Aliança também simboliza, porque os judeus não podiam ir até ela e vê-la, porque ela ficava sob um véu. Esse véu também simboliza Cristo no sentido que ele foi rasgado, está lá em Mateus 10:16, né? Que ele foi rasgado para que as pessoas tivessem acesso direto a Deus pelo sumo sacerdote, que é Cristo, e por mais ninguém. Não precisamos de nenhum sacerdote. Se alguém se diz sacerdote, está contra a Bíblia, né? Ele pode estar até pensando que está correto, mas está contrário à Bíblia. Quanto a esses tipos de Cristo em atitudes bíblicas, né? A Bíblia nos alerta especialmente para não darmos ouvidos a esses falsos profetas. Olha o que nos diz 1 Timóteo 1:4. Nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faça agora. Ou seja, está falando para as pessoas não se darem as fábulas. As fábulas eram o que? As coisas que não estavam na Bíblia e que os fariseus inventavam, diziam que veio de Moisés e tal, colocavam ali como se fossem regras e que deveriam ser seguidas, né? Hoje em dia temos muitos evangélicos tentando imitar judeus e geralmente estão imitando os fariseus, se dando a fábulas e genealogias intermináveis, que é exatamente o que Paulo condena aqui em 1 Timóteo 1:4, né? Tem alguns, inclusive, que tentam visitar a sinagoga para fazer pesquisas genealógicas, fazer uma árvore genealógica onde se pesquisa em todos os lugares do mundo para saber se ele tem algum vínculo com Israel para pedir cidadania judaica e com isso acabam abandonando a verdadeira fé, né? Então devemos tomar cuidado com isso. Em 1 Timóteo 4,7 também nos diz o seguinte: rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Devemos tomar cuidado com isso, com esses que tentam usar fábulas, não são tipologias, são fábulas. Nós devemos separar o que é tipo de Cristo, está dito claramente que é. O que não é, é fábula. Né? E em 2 Timóteo 4,4 nos diz o seguinte: e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas, as pessoas que estão apostatando da fé. Então, se você procura, de repente, um conhecimento superior entre judeus ou qualquer outro grupo, você está apostatando da fé, você está se dirigindo, se desviando os ouvidos da verdade. Em 1 em Tito, melhor dizendo, 1,14, diz o seguinte: não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Hoje nós vemos muitos crentes procurando imitar judeus, né? Olha só, uma coisa a gente precisa entender. Os judeus é um povo que Deus escolheu, que Deus abençoou, e nós devemos sempre abençoar Israel, devemos sempre ser pró-Israel. Mas não devemos imitar o judaísmo. É uma coisa, outra coisa é outra coisa. O povo judeu, ele merece todo nosso apoio e consideração. Mas o judaísmo não, porque o judaísmo é a negação de Cristo. O judaísmo é a religião dos judeus, e não é o povo judeu. A religião deles está baseada no que os fariseus e saduceus ensinavam no tempo de Jesus e que Jesus combatia com tanta veemência. Então, se você segue o judaísmo, pensando que você está se virando judeu, você está muito enganado, você está rejeitando o verdadeiro Messias e caindo em pecado grave. Então, devemos tomar cuidado com isso. Ainda temos mais um tópico, deixa eu ver aqui, mais um tópico só, que é que é o seguinte, é quase que um resumo de tudo, né? Devemos conhecer os tipos bíblicos de Cristo nas pessoas, coisas e atitudes do Antigo Testamento citadas no Novo Testamento. Foi citado no Novo Testamento
compara, aquilo está referindo lá? Beleza. Como isso que eu citei aqui para você? Então aquilo ali é um tipo de Cristo, né? Para ter discernimento contra os ventos de doutrina e apostasia na Igreja de Cristo. Ou seja, virão muitos ventos de doutrina, já existiram alguns e continuarão existindo, e haverá apostasia sempre. Por isso é importante que você esteja atento para não ser enganado, para entender que essas tipologias elas não podem ser levadas ao campo da fábula, né? Exagerarem tanto a ponto de fazer cálculos, de comparar isso com aquilo e aquilo outro, né? Especialmente no Apocalipse há muita confusão em relação a essas questões de analogia, né? Mas isso é um assunto para mais tarde que precisamos ver com mais cuidado, tá? Mas tome cuidado com essas pessoas que fazem muitas fábulas, muitas coisas e tentam desviar você do verdadeiro evangelho, tá? Por exemplo, Mateus 10,16, olha o que Jesus diz para que você esteja atento, ó. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ou seja, se você vai numa igreja e tem uma arca da aliança gigante, de toda dourada lá na frente, grandona, né? Simbolizando a arca da aliança, e as pessoas vão ali colocar pedidos, fazer orações ou qualquer coisa, essa igreja é uma igreja apóstata. Essa igreja não é igreja de Deus. E aquilo ali é idolatria. Você idolatrar a Arca da Aliança é a mesma coisa que você idolatrar qualquer coisa. Não tem diferença entre você idolatrar a arca, você sendo evangélico, né? Você idolatrar a Arca da Aliança ou idolatrar um preto velho. Desculpe, mas é a mesma coisa, tá? É a mesmíssima coisa. Não tem diferença. Por isso, precisamos estar atentos para não cair em idolatria. E precisamos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Eu quero te pedir um favor agora, que é dar uma curtida, comentar e compartilhar neste vídeo, para que o YouTube entenda que o vídeo é importante e possa passar para outras pessoas. Esse vídeo vai estar no ar já a partir de agora. Eu vou começar a publicar os sábados para não complicar no domingo, mas no domingo, às 15 horas da tarde, nós temos o nosso culto em família, onde transmitimos aqui um culto em família que você pode participar, pedir oração, estudar a palavra de Deus conosco. Você é nosso convidado. Eu encerro aqui essa transmissão pedindo a você, encarecidamente, curta, divulgue, compartilhe, comente, porque senão o algoritmo do YouTube não entende que esse conteúdo é bom, né? Que pensa que as pessoas não estão interessadas nele e não compartilha, não alcançamos mais pessoas. Você quer ser um bom missionário do Evangelho? Compartilhe, curta os vídeos desse canal para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Obrigado a todos que curtiram, né? Tem umas pessoas que já curtiram aí, muito obrigado. Que Deus o abençoe